Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só enquanto nós meditamos a respeito da palavra, mas enquanto vivemos. O nosso existir está intrinsecamente ligado com os cuidados da Santíssima Trindade. Domingo da Santíssima Trindade é amanhã, fim de semana da Santíssima Trindade é o que nós estamos vivendo. E cá estamos nós sendo chamados a pensar o impensável. Estávamos quietinhos em nossas casas e de repente a igreja nos chama para falar de um tema complexo que inclusive a própria igreja classificou como mistério. E quando a gente tenta buscar uma informação, escolhe abrir a internet e ir lá no Google, nós vamos perceber quanta leviandade, quanta malícia e irresponsabilidade de pessoas referindo-se, tratando, falando deste tema que é tão sagrado para nós cristãos. É lamentável o que se vê na internet. A maneira debochada, a maneira asquerosa com que muita gente se relaciona com esse assunto. Desconhecem a história da igreja, não se dão ao trabalho de ler, pesquisar melhor a história da teologia. Aliás, e por falar em história da teologia, existe um bom livro chamado História da Teologia, do Bengt Haeglund. Ele é uma autoridade no assunto para falar do desenvolvimento do pensamento teológico da igreja cristã. Meus queridos, a expressão Santíssima Trindade, ela não nasceu de um canetaço ou de um decreto imperial. Ela foi surgindo e se formando e sendo consolidada à medida que a igreja avançava na evangelização pelo mundo afora e era requerida a respeito do seu Deus que estava sendo ensinado pelas cidades, pelos países. A doutrina da Santíssima Trindade, ela foi se consolidando à medida em que os concílios eram convocados e realizados para pensar o assunto. Se hoje há um monte de bandoleiros, naquela época havia muita gente séria, tratando com muita consagração temas tão difíceis, tão polêmicos. E a igreja, ela foi tratando do tema Deus com muita responsabilidade. E eu até diria que a consolidação da doutrina da Santíssima Trindade foi um parto doloroso, um parto longo, até chegar a um tempo em que eles diziam, olha, isso é o máximo que se dá para dizer a respeito do Deus que estava na boca de Jesus Cristo. Os cristãos não inventaram isso. Eles tão somente replicaram as falas e os ensinos que Jesus Cristo trazia enquanto estava com eles ali na região da Palestina. Jesus falou de Santíssima Trindade. Os apóstolos, os discípulos, replicaram esse assunto nas suas epístolas, nas suas pregações, nas suas tratativas, e muitas vezes buscaram apoio em Moisés e os profetas para poder mencionar esse assunto. Hoje mesmo, Isaías 6 foi lido aqui pela Kátia, e lá é dito, Santo, Santo, Santo Senhor Deus dos exércitos. E desde muito cedo, desde Pentecoste mais especificamente, a igreja concebia e anunciava o Pai como Deus, o Filho como Deus, o Espírito Santo como Deus em equivalência, porém um só Deus. No primeiro século surgiu um livretinho, que era uma espécie de manual de catecismo chamado Didaquê. Você acha ele na internet, texto integral, é só procurar. E a Didaquê vai mencionar em algumas vezes rituais e cerimônias da igreja que traziam a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Lá no Oriente cristão, na região que hoje nós chamamos de Turquia, por volta do ano 180 depois de Cristo, o Teófilo de Antioquia, ele registrava as suas cartas, seus escritos, e ele trazia em algumas delas a expressão trias, a expressão grega trias, quando ele queria falar de Deus, demonstrando assim uma ideia já brotante da expressão Santíssima Trindade para poder se referir ao Deus da igreja cristã. Já no Ocidente cristão, um dos primeiros a utilizar o termo Trindade foi Tertuliano. Tertuliano, ele usou essa expressão para exaltar a unidade divina onde existia e coexistiam três pessoas distintas. E assim, a expressão foi se desenvolvendo no decorrer dos dias, dos meses e dos anos e séculos. Mas foi por causa de uma expressão usada por Tertuliano que a crise teológica ela se alargou, ela tomou proporções muito grandes e se arrastou por quase 3 séculos. O Tertuliano ele usou um conceito chamado monarquia para poder assim falar sobre a unidade e a hegemonia desse Deus que os cristãos confessavam. E aí deu origem ao movimento chamado monarquianismo, que é o principal movimento ao lado do arianismo nas crises teológicas a respeito do Deus dos cristãos. O monarquianismo, desenvolvido por alguns teólogos da época, ele negava a existência e a ideia da Trindade. Um desses, o primeiro deles, foi Teódoto, lá pelo ano 190. O Teódoto ele desenvolveu uma teologia chamada monarquianismo dinamista. Ele dizia o seguinte: Jesus era apenas um homem que recebeu capacidades especiais. Ou seja, no dia do batismo, Jesus estava na água e o Cristo desceu e se apossou dele e com todas as potencialidades divinas agia através de Cristo. Havia 2 figuras distintas ali e Cristo era o Messias presente por diversos momentos na vida do Jesus. Teódoto e sua teologia foram questionados pela igreja e ele acabou sendo excomungado, mas o Paulo de Samosata continuou a sua teologia, levou ela adiante e também foi excomungado na cidade de Antioquia. O assunto era quente, o assunto era empolgante, grandes debates, opiniões apaixonadas iam se sobrepondo umas às outras, e 3 outros cristãos entraram na confusão também. Um tal de Noeto, Praxéias e o Sabélio. Um sucedendo ao outro em momentos e lugares distintos, trabalhavam a ideia de um monarquianismo modalista. Ou seja, o que eles ensinavam? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa, uma só substância. Porém, eles se apresentavam com jeitos diferentes em tempos diferentes. Por exemplo, ele fala das facetas de Deus. O primeiro apareceu como um pai criador, depois ele assumiu a faceta do filho salvador, e depois ele veio na pessoa, na imagem, na figura do Espírito Santo. Mas era o mesmo Deus, o único Deus, com aparências e aspectos diferentes. O Sabélio ele dizia assim: Deus foi personificado na Escritura de várias maneiras, segundo a necessidade do momento. E assim as teologias iam se sobrepondo, os debates iam se alargando. O problema principal das teorias é que elas atingiam em cheio a questão da divindade da figura chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, segundo nós o cremos, ele era Deus e homem desde o ventre de Maria. Naquele tempo, para muitos desses teólogos, influenciados pela filosofia grega, essa coisa do divino se encarnar e se fazer presente como se ensinava, isso não existia, era impossível. Num caso,
o Cristo ocupou um humano e lhe deu dons especiais. No outro caso, Cristo era apenas uma faceta de Deus, um jeito de Deus se apresentar ao mundo. Muita gente falou, muita gente ensinou, muita gente escreveu, muitos bispos se posicionaram, mas quem bateu o martelo e fechou o assunto foi um composto de 3 teólogos, Orígenes, Novaciano e Metódio. Esses 3, eles elaboraram a teologia, que assim foi dando a base para o credo niceno e depois o credo atanasiano e a teologia da Santíssima Trindade até os dias de hoje. O Orígenes, ele trouxe a doutrina da pré-existência do Filho. O Filho já estava pré-existente. Novaciano, ele distinguiu a divindade e a humanidade de Cristo, e o Metódio, ele ampliou a teologia de Orígenes. No entanto, quando tudo parecia que estava se encaminhando para solucionar a questão da Santíssima Trindade, eis que surge Ário. Eis que surge Ário. A violenta controvérsia chamada arianismo. Ário era um presbítero na cidade de Alexandria. Ele, muito influente, muito capaz, ele, banhado pela filosofia grega, ele veio de novo com a questão de que é muito difícil haver presença de divindade na humanação. Ele tinha muita dificuldade de entender e aceitar isso, e ele então ensinava que Jesus não podia ser Deus no sentido pleno. Ele era uma parte da criação e que de vez em quando Deus lhe concedia algumas capacidades especiais. Ário gerou muita turbulência na igreja. Ele acabou sendo excomungado no ano 320, que a teologia dele gerou o famoso Concílio de Nicéia, de onde surgiu o credo niceno em 325, na região da Turquia. Esse concílio foi convocado pelo imperador Constantino, porque ele estava vendo uma turbulência muito grande dentro da igreja e, consequentemente, a instabilidade dentro do império. Só que diz a história que o Constantino estava do lado dos heréticos. Ele estava querendo apaziguar os heréticos. E aí, então, a igreja teve que se reunir. E tratar da questão da Santíssima Trindade. Neste tempo entra em cena o mais zeloso defensor da fé cristã neste assunto, que se chama Atanásio. O pai da igreja, um patriarca da igreja na cidade de Alexandria. E o Atanásio, ele era muito contundente, ele era muito zeloso, ele era muito cuidadoso, ele era perspicaz na hora de tratar do assunto, e ele era realmente imbatível na sua argumentação teológica, a ponto de o próprio imperador começar a persegui-lo. E outros líderes também que estavam ali envolvidos o perseguiam, e ele teve que fugir, ele teve que se afastar, ele acabou ficando exilado por mais de 20 anos. Mas mesmo do exílio ele mandava suas colaborações teológicas, e esse assunto então essas colaborações foram decisivas para fechar o assunto no Concílio de Constantinopla em 381, quando finalmente a igreja sossegou e trouxe a Santíssima Trindade, vamos dizer assim, mais inteligível, mais explicadinha nos seus mínimos detalhes. Uma luta que às vezes nós diríamos, gente, deixa isso para lá. Isso vai mudar alguma coisa na nossa mesa? Vai mudar alguma coisa? Muitas vezes se trata coisas importantes com frases assim. Uma luta que vale a pena. E hoje a gente se pergunta que Deus teriam os cristãos caso a heresia de Ário, caso a heresia de Teódoto tivessem prevalecido. Se os cristãos tivessem feito o corpo mole e deixado aquilo por aquilo mesmo, cada um pense o que quiser. Teríamos cristianismo hoje?
Teríamos igreja cristã? Teríamos evangelho? Teríamos escritura? Essas são perguntas que surgem depois que a gente começa a avaliar o empenho e o zelo dos pais da igreja para poder pensar. Não, vamos pensar, vamos conversar, vamos tratar do assunto, vamos ver o que é que tem na escritura. E eles, graças a Deus, eles trouxeram essa questão como de grande importância e fizeram com que a igreja ganhasse uma teologia que traz implicações práticas de extrema importância. Primeira implicação: ao adorarmos esse Deus único, não entramos em conflito com qualquer outro Deus. Nas regiões politeístas, nas regiões onde há muitos deuses, as pessoas vivem malucas debaixo do zelo e da vaidade das divindades. Agrada um, desagrada outro, resolve com um, se encrenca com o outro. A vida do cidadão é um inferno dentro do politeísmo, porque ele não sabe como ele vai fazer para agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, quando você traz a teologia do Deus único, você coloca o cidadão que já está fragilizado por conta da sua existência, numa condição de conforto, de sossego, porque ele trata com aquele Deus, e aquele Deus é um Deus imanente, ele vem e resolve a sua vida, ele interfere na sua vida, ele invade a sua vida e ali deposita suas bênçãos, deposita seus cuidados. Por outro lado, se ele nos abençoa, ninguém poderá nos amaldiçoar. Agora, horrível coisa é cair nas mãos do Deus eterno, como diz o texto de Hebreus. Quando você tem um só Deus, você é chamado a uma comunhão plena com Ele, a um zeloso relacionamento, a fim de que esta comunhão possa redundar em grandes benefícios e grandes alegrias, tanto para um como para outro. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor se declara ganhador, vencedor e feliz, bem-aventurado. E quando nós somos abençoados pelo Senhor, nós somos os vitoriosos, nós somos os felizardos, nós somos aqueles felizes. Quando você trata da Santíssima Trindade, você trata com um Deus que desce. Coisa que não havia no panteão greco-romano. As divindades estavam lá e a população se lixando para cá. E esse é o dado que é um luxo, e que a gente explora muito pouco, que a gente lida muito pouco, que a gente trabalha muito pouco. Quando a gente vê Davi fazendo os seus salmos, quando a gente ouve a história de pessoas que oravam muito, eram pessoas que puxavam Deus pela barba e diziam: Senhor, é aqui, eu estou aqui, e eu invoco a tua presença aqui. Nós fomos uma igreja acostumada a falar com Deus assim à distância, lá longe. Senhor, não se aproxima muito não, porque se o Senhor me vê, o Senhor vai me flagrar, o Senhor vai me pegar e eu estou lascado. Que é a situação de muita gente que sequer ora, sequer pisa numa igreja. Por quê? Porque tem uma consciência tremenda da sua realidade ruim e não ainda compreendeu o quanto seria bom se Deus lidasse com essa realidade do modo como Deus lida com a realidade do ser humano para restaurá-lo e para restabelecê-lo. E por fim, eu gostaria de citar, antes de terminar, uma grande outra importância prática a respeito da Santíssima Trindade em nossas vidas. Esse Deus único em três pessoas, Ele é o Deus que traz as providências para cada um de nós. Nós temos Deus Pai trabalhando, nós temos Deus Filho trabalhando, nós temos Deus Espírito Santo trabalhando em áreas vitais da nossa existência. E aí eu gostaria de fazer exatamente essa colocação. Deus Pai, como Criador, Ele vem tratar das nossas necessidades de existência, as necessidades básicas de nossa vida, o pão de cada dia, a proteção, a providência, o cuidado, a saúde, a vida.
Nós temos neste Pai Criador, o Pai mantenedor, o Pai que sustenta todas as coisas, o Pai que providencia para que seus filhos tenham o suficiente, o necessário para viver, e isso é preciso ser invocado. Nós temos um Deus que trabalha numa segunda necessidade vital, que é a culpa. Um dos problemas crassos da humanidade é a culpa. E nós sofremos debaixo disso. Nós penamos. É parar um minuto e lá vem uma culpa nos visitar. É parar um minuto e lá vem um arrependimento que rói a nossa alma, quando não é um remorso. Deus trabalha as áreas vitais. E a área da culpa, que é o que mata o ser humano, Ele dá especial atenção, porque Ele sabe aonde a culpa pode levar um ser humano. A culpa pode levar o ser humano à morte, ao suicídio, a uma vida desgraçada, a uma vida muito triste. E por isso este nosso Deus, Ele tem um carinho especial para tratar com a pessoa quando o assunto é culpa. Porque Ele não quer que a culpa corroa, que a culpa envolva, que a culpa destrua esse ser humano, que é seu filho, que Ele ama, porque Ele derramou seu sangue e porque Ele luta o dia inteiro. Esse nosso Deus, Ele tem um tratamento especial para os culpados. As divindades dos povos antigos diziam: se vira. Ele diz: eu me viro por você. E por isso é muito importante confessar que Jesus Cristo é Deus. Ele é o que trata da culpa. E nós temos o Espírito Santo, que é aquele santificador, que é o que vai fazendo as renovações diárias, derramando os seus dons, trazendo as suas orientações, a sua iluminação, o seu ensino, o seu aperfeiçoamento espiritual em cada um de nós, para sanear uma necessidade que todos nós temos. E eu vou dizer que você tem. Ser uma nova criatura todo dia. Como a gente se arrepende da criatura que a gente foi ontem. Como a gente sonha ser uma nova criatura amanhã. Como eu queria dar uma mexida, uma repaginada na minha vida. Como eu queria dar uma embelezada nesse negócio. Isso é uma área vital. E o Espírito Santo tem atenção com isso. Ele quer derramar dons, quer derramar habilidades, capacidades, para que a gente possa ter essa condição de ser essa nova criatura que a gente sonha. E por isso é de fundamental importância que eu me relacione com o Espírito Santo, que eu invoque o Espírito Santo, a fim de que ele venha e possa me tratar e me fazer nova criatura. Por isso o dia da Santíssima Trindade não é um dia importante, é um dia vital para a igreja, porque na Santíssima Trindade tudo se renova, tudo é nova vida, tudo é novo, bonito, porque é Deus quem faz. E chamemos o Senhor, invoquemos o Senhor, e Ele virá para fazer com que a sua realidade interfira na nossa e sejamos assim elevados à vida de bem-aventurados. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Cantamos o louvor que vai ser projetado.